Olá, sejam todas muito bem-vindas e muito bem-vindos também os nossos convidados masculinos que assistem a esses vídeos também, visto que é um conhecimento para todas as pessoas, embora aqui estejamos enfocando nas peculiaridades que correspondem ao trabalho espiritual da mulher. O trabalho espiritual é o trabalho espiritual, as chaves são as mesmas para todos, então sejam muito bem-vindos também. Hoje, o nosso estudo visa entendermos um pouquinho mais, ou melhor, uma introdução para que cada uma possa seguir os seus estudos e principalmente práticas a respeito da psicologia gnóstica, o trabalho psicológico individual que corresponde a cada uma de nós para esse trabalho espiritual, para esse trilhar, para o despertar da consciência, já adentrando no que é o objetivo da psicologia gnóstica, também chamada de psicologia revolucionária, por Samael Aun Weor, porque justamente visa causar uma revolução no interior de cada indivíduo. O objetivo da psicologia gnóstica, que é o mesmo objetivo do conhecimento gnóstico, é a felicidade indistintamente de todos os seres. Dessa forma, só é possível mudar a sua condição de vida, mudar a nossa forma de viver, mudar aquilo que carregamos dentro com um trabalho psicológico muito sincero e muito sério. Então, se formos analisar a etimologia da palavra psicologia, significa o estudo da psique. E aqui algo muito interessante é que a palavra psique, que vem do grego, tinha dois significados a palavra psique. Alma, ou seja, o estudo da alma, olha que bonito, e borboleta, também significa psique. Tanto que nós vemos vários consultórios de psicologia cujo símbolo é uma borboletinha, por isso. E vejam, vamos fazer uma reflexão que interessante o processo que ocorre com a borboleta. Como que é o início de uma borboleta? Qual é a origem de uma borboleta? A origem dela é um gusano, é um verme, uma espécie de um verme, uma lagarta, que rasteja pelo chão, que anda pelos cantos, pela terra, pelo lixo, pelos lugares mais obscuros, se misturando com aqueles ambientes, sendo praticamente desconsiderada pelas pessoas, porque é algo que causa até uma certa aversão nas pessoas. Num determinado momento, essa lagarta é envolta por um casulo. Tem um nome que não me ocorre agora, mas é um casulo. E ali dentro, no silêncio, no escuro, ela passa por um processo que é individual, muito íntimo, e é desse ser com esse ser mesmo. Ali, durante esse período do casulo, acontece uma revolução, uma transformação radical nesse gusano para que se transforme numa borboleta. E ali, através desse processo de autoconhecimento, dado pelo escuro, dado por esse silêncio, ela vai desenvolver a possibilidade de voar, vai desenvolver as suas asas, vai desenvolver as suas cores, vai desenvolver os desenhos que vão estar nas suas asinhas e todos os atributos que vão fazer dela uma borboleta. E quando ela estiver pronta, por uma ação muito natural, esse casulo vai se desfazer e ela vai sair voando. Esse é o processo de aprendizado da nossa alma. É a isso que nós estamos convidadas nessa existência. Então, sair dessa condição em que nos encontramos atualmente, com tantos defeitos, com tanto erro que carregamos internamente, com tanto sofrimento, com tantas debilidades, com tanta falta de autoconhecimento, pois não sabemos nem qual o nosso verdadeiro nome, como nos chamávamos antes de nascer, não sabemos. E qual será o nosso nome depois que deixarmos esse corpo físico, visto que a vida é um princípio divino e eterno, não pertence a nós? Não sabemos. Então esse processo de autoconhecimento que visa com que a pessoa se interiorize para descobrir o que carrega dentro e descobrir a sua verdade, é o que vai fazer com que a nossa alma tenha o seu aprendizado e se torne essa borboleta. E que bonito que as asas também são o símbolo do espírito, da evolução e do enaltecimento espiritual, conhecido em vários símbolos esotéricos e místicos. Bem, então o ego, o mim mesmo, o agregado psicológico, nós temos várias terminologias para nos referir a essa parte nossa.
não existiu sempre. Fazendo uma breve mesmo introdução a respeito da origem do ego, o ser humano teve um período em que foi perfeito, aonde no mundo existia apenas paz, tudo era felicidade, tudo era cooperação, as pessoas se cooperavam com naturalidade entre si, reconheciam o que se passa dentro do outro, conseguiam se colocar no lugar do outro, não existiam divisões, não existiam disputas, muito menos guerras e conflitos. Reinava a paz, reinava o amor verdadeiro, reinava a tranquilidade, a serenidade e a felicidade era o estado natural de todas as pessoas. Isso há milhares de anos atrás, em outras eras, em outras raças. Num determinado momento, o homem que sempre carregou dentro essas duas naturezas por conta de um equilíbrio universal, essa natureza inferior, instintiva, começou a ganhar mais força e disso nasceu o agregado psicológico, o ego. Foi simbolizado nas Sagradas Escrituras pela saída de Adão e Eva do paraíso, por exemplo. Só que não eram duas pessoas, Adão e Eva simbolizavam um povo. E o Éden não é um lugar, uma região, né, onde tinha lá uma plaquinha, para lá o Éden, para cá o abismo, não é assim. O Éden é um estado de consciência que pertencia ao homem naquela época, pertencia à humanidade. E a partir do momento em que o homem desrespeitou uma lei universal, uma lei divina, dando mais força e dando razão à sua parte inferior, aí ele criou o erro, que não existia até então. E desde então nós viemos alimentando essa nossa parte inferior, criando mais e mais egos. É a origem de todo o sofrimento humano está no ego. Também chamado de agregado psicológico. Por que agregado psicológico? Agregado é algo que está junto, quase como se fosse uma coisa só, mas não é uma coisa só. Se retira-se essa parte, ela se desagrega e a original volta a ser íntegra. Agregado porque o ego não faz parte da nossa natureza, não faz parte da psique. Ele agregou-se à nossa psique, o que nos dá a ilusão de que toda vez que ele se expressa somos nós, só que não somos nós. Nós não temos uma individualidade, nós temos muitos eus dentro de cada um de nós. O homem foi criado à perfeição, então vamos visualizar que a mulher é esse ser que foi criado com tantos atributos, como a força, como o amor, como a pureza, como o altruísmo, como a diligência, para que conseguisse executar o seu papel como mulher também na trajetória do lugar onde ela vive, nesse caso aqui nesse planeta, com essa sociedade. A mulher vem dotada desses atributos por natureza. E o ego, cada vez que cria-se um ego novo, né, cada vez que se origina um defeito, ele aprisiona uma parte da nossa consciência, ou seja, ele tem uma inteligência. Por isso que dá a impressão que somos nós mesmos. E essa inteligência, esse invólucro que o ego cria ao redor de uma porção da nossa consciência, faz com que aquele valor que ali está, vamos dar exemplo, a força, passe a se expressar com o seu extremo oposto. Então a força vira a ira, o amor vira a luxúria, a humildade vira o orgulho, e dessa forma nós temos todos esses defeitos dentro de nós. E cada um deles é ramificado entre vários outros. Então, por exemplo, a ira tem várias ramificações, como por exemplo o complexo de superioridade, o complexo de inferioridade, o eu da crítica, o eu do julgamento alheio. Então são várias ramificações que na verdade somos nós, porque a maior parte da nossa consciência está condicionada pelo agregado psicológico. O que nós precisamos fazer? A psicologia gnóstica nos entrega várias ferramentas para descobrir esse agregado psicológico, estudá-lo e fazer um esforço que nos cabe como a parte humana para eliminá-los. Quem elimina de verdade é uma força divina que está dentro de nós, que por uma graça divina nós carregamos e temos acesso a essa força ainda mesmo com todos os nossos defeitos. Então, o nosso primeiro papel é nos separar do ego, separar o ego da psique, que a gente consiga enxergar ele de fora e ver que ali é algo que está nos dominando, que está agindo. Então, por exemplo, numa determinada situação, nos tira do sério. E ali vem um ataque de ira, vem uma raiva, vem uma vontade de reagir, às vezes até de bater na outra pessoa. Que depois a gente pode até pensar, nossa, eu estava fora de mim naquele momento. E estava mesmo, porque era o ego que estava ali. Entendem?
Mesma coisa, alguém que vem e nos fere, rechaça algo que nós fizemos. Automaticamente vem aquela vontade de se defender. Quem é você para falar isso do meu trabalho? Eu fiz muito bem feito, um orgulho. Por mais que a gente se cale, a reação internamente aconteceu. E isso já contaminou a gente internamente. Então o nosso papel, primeiro passo do trabalho psicológico é que a gente consiga se separar do ego. E toda vez que vier uma reação, a gente analisar quem é que está por trás daquela reação. Que eu é aquele que não quer ser ferido, que eu é aquele que não pode se sentir menos, que eu é aquele que não pode deixar com que ninguém pense que ele faz as coisas mal feitas, que eu é aquele que quer tudo para si e mesmo tendo sobrando não consegue abrir mão de algo para dar para alguém que precisa. Que nível de amor seria esse que o ser humano olharia para um outro semelhante ou até para uma outra espécie e reconheceria ali Deus também, assim como está dentro de nós, e veria tudo como uma força só? Que nível de amor é esse que nós temos a capacidade de desenvolver, só que estamos muito longe? Dessa forma, separando o ego da psique, nós conseguimos dar um primeiro passo. E ali temos as ferramentas para ir julgando, encontrando a origem desse eu. Um segundo ponto muito importante é que todo ego tem uma origem, ele tem uma razão de ser. Em algum momento ele nasceu, algo impulsiona aquilo dentro de nós. Aquele sentimento, aquela reação, algo impulsiona. O nosso trabalho depois é meditar muito profundamente, colocar esse eu num julgamento. Esse julgamento vai acontecer numa meditação profunda, com o objetivo de descobrir esse eu, de chegar na sua causa. E uma vez que cheguemos nessa causa, automaticamente vem um processo de arrependimento. Um arrependimento profundo por ter criado esse eu. Sabe aquele arrependimento, aquilo que vem da alma, que de uma hora para outra parece que a gente se depara com a nossa realidade e fala: meu Deus, como eu pude ser assim a vida inteira? Olha o que eu faço, olha o que eu causo nas pessoas que eu amo com esses ciúmes, olha o que eu causo nas pessoas que eu amo com esse sentimento de posse, por exemplo. Até hoje eu pensava que o problema era do outro, que era o outro que estava vulnerável frente ao sexo oposto, mas não, o problema sou eu, o ciúme está dentro de mim. Como que eu consigo conviver com isso? Isso é o arrependimento profundo, aquilo que vem da alma e que não é um esforço, é natural, advém quando um defeito é descoberto. E num terceiro momento, existe um trabalho de profunda mística, devoção e integração com essa força que está dentro de nós, que é o desdobramento feminino de Deus, pois sempre temos uma mãe para contar, que ela vai ter as armas corretas para destruir esse eu. E a partir dali essa pessoa fica livre. E aquele orgulho que ela sentia, já quando acontece a situação, ela pode ser humilhada e ofendida, nada mais se move dentro dela. Então o que vem? Uma liberdade. Porque o ego, nós amamos alimentar o ego. Nós amamos alimentar aquela invejinha, aquele ciúminho, aquela raivinha. É natural nosso, só que é uma prisão. Porém nós estamos acostumados com essa prisão. Nós inclusive pensamos que essa prisão é a nossa casa. Nós temos até os nossos cantinhos preferidos, nós já temos uma dinâmica de sobreviver ali. Porém, só é possível desfrutar da sensação de não estar nessa prisão e ter a consciência de que é uma prisão quando se dá um passo para fora. E esse passo para fora só se dá quando elimina-se um defeito. Aí vem a grande satisfação de sentir aquela consciência voltar a se integrar ao todo, o ser se expressar no lugar daquele ego. Para isso, então, já para ir finalizando, nós passamos uma prática que é uma prática fundamental para esse trabalho, que é a prática do observador e observado, que vai nos acompanhar para o resto da nossa vida a partir do momento que nós nos decidimos a ser uma pessoa melhor. A nos decidirmos a olhar para nós mesmos e aceitar com muita sinceridade que carregamos o erro dentro de nós. Que tudo que nos acontece é culpa da gente mesmo. Todos os eventos da nossa vida são consequência daquilo que carregamos dentro, consequência de ações que tivemos, consequência de estados de consciência que nós nos colocamos. E toda vez que nós enxergamos um defeito no outro, é porque ele está dentro da gente. Então, a próxima vez que a gente olhar, nossa, olha como vai lá aquela pessoa orgulhosa, automaticamente esse foco tem que voltar para dentro de si. Esse é o trabalho psicológico. Aonde está esse orgulho dentro de mim que eu estou enxergando na outra pessoa? Porque se aquilo não está dentro da gente, a gente não reconhece fora.
Ninguém reconhece aquilo que não existe uma referência. Não tem como, né? Então a prática do observador e do observado consiste em fazer essa separação da consciência com o ego, com as emoções, com o pensamento, com tudo que vem na mente, tudo que vem da emoção. No momento, de momento a momento, nós devemos estar com um ponto de atenção dentro de nós, no nosso coração, e tudo que pensarmos, todas as reações, tudo que falarmos, e principalmente quando as coisas mais severas se expressam, mais visíveis, digamos assim, como o orgulho, como a ira, como a gula, como a luxúria, aí sim é mais fácil ver, só que eles se expressam o tempo todo através desses menorzinhos, né? Fazer uma análise de por que estou sentindo isso, da onde vem esse sentimento, o que lá dentro de mim causou essa reação, esse sentimento. Vamos começar a perceber, por exemplo, que muitos eus estão trabalhando por associação com o outro. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um sentimento de posse muito grande sobre um filho, na verdade ela pode ter um medo que impulsiona esse sentimento de posse, um medo de perder, ou seja, uma falta de compreensão pela vida e pela morte. Sempre a origem vai ser uma falta de compreensão, sempre. A nossa compreensão está muito obscura por conta do ego. Nós não temos a capacidade de compreender a vida, o mundo e todos esses mistérios mais de uma forma natural. A natureza faz o processo até um certo ponto. A partir desse ponto é um trabalho humano de esforço para melhorar e para se revolucionar internamente. Então a prática do observador e do observado, resumidamente, né, para a gente fazer uma síntese, depois dessa explicação mais prolongada, consiste na pessoa analisar o que ela está sentindo e a reação que ela teve de fora. Olhar aquilo como se fosse de outra pessoa e tentar compreender o que é que move aquela reação. Qual foi a mola propulsora daquela reação, daquela palavra, daquele sentimento, daquela emoção que veio. E dessa forma vamos fazer descobertas incríveis a respeito do nosso mundo interior e aí sim ter uma mínima capacidade de ir transitando através dele, conhecendo esses lugares tão obscuros e emitindo luz sobre o nosso mundo interior. Porque a autoobservação é um raio de luz que emitimos sobre o nosso mundo interior para que possamos nos enxergar. Então muito obrigada pela atenção e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!